Prazer, sou Giovanni Venditti, sou casado com a Michele Venditti. E hoje a gente vai contar um pouquinho do nosso testemunho antes de conhecer Nós Somos Um. Eu fui criada por uma família, pela avó Maria, né? Minha mãe abandonou a gente desde pequenininho com ela, fomos criados com ela. E nesse decorrer do tempo, a família era muito atribulada, a gente vivia... Meus tios traficavam, a gente vivia vendo droga o tempo todo dentro de casa. Os meus tios viviam em guerra com outros bairros, então a gente vivia muito em tiroteios. E quando foi mais ou menos para os 8, 9 anos, minha mãe reapareceu. Pegou a gente para morar com ela e fomos morar numa oficina de tapeçaria. Dormíamos em cima de uma cama, que não era cama, era uma mesa onde colocava o sofá. Fomos criados ali moramos ali por um tempo e depois o meu padrasto resolveu alugar uma casa, assim, na casa era um cômodo com cozinha e um banheiro. E ali a gente morava, tinha uma cama, uma caminha de armar, né, que era daqueles de ferro, e ali começou o tormento da minha vida, porque meu padrasto, ele começou a tentar abusar de mim e fazia com que minha mãe colocasse eu para dormir do lado dele, para que ele passasse a mão em mim, tentasse abusar de mim, e minha mãe parecia que não enxergava esses momentos. Fazia eu sentar no colo dele e eu tinha muito medo de contar, porque ele sempre me olhava feio e fazia com que a minha mãe me colocasse ali sempre perto dele e os meus irmãos do outro lado. Depois de um tempo eu resolvi contar pra minha mãe, só que minha mãe não acreditou, ela bateu em mim, falando que eu tava falando mentira pra ela separar dele, mas eu era só uma criança, eu tinha 9 anos. Aí com o tempo eu fui levando com muita mágoa, com muita raiva, e quando foi mais ou menos meus 13 anos, eu saí de casa, fui trabalhar vendendo saco de lixo na rua e fui morar sozinha com a minha prima. Mas infelizmente não deu certo. Eu voltei para casa da minha irmã, fui morar com a minha irmã. Eu resolvi ficar mais na rua do que em casa. Conheci algumas pessoas assim, né, do mundão. E minha mãe, ela traficava também. Só que ela me usava como ponte dela para buscar droga em pontos específicos, né? Eu tinha que ir um exemplo, na porta do cemitério, alguém ia parar ali, ia me dar uma sacola com várias barras de cocaína para me levar na mochila. E ela falava que eu tinha que ir porque, como eu era criança, ninguém ia desconfiar. E por isso foi por muito tempo. Aí até que quando, aos 17 anos, ela me falou que eu não era filha da pessoa que me registrou, que eu não era neta da pessoa que me criou, que foi a Dona Maria. E apresentou para mim um senhor, falando que era meu pai. Eu vivi dos 17 até os 38 anos, mais ou menos, tendo ele como meu pai. Tínhamos um carinho enorme um pelo outro, até que resolvemos fazer o exame. E nisso, descobri que ele realmente não era meu pai. Isso foi um choque para mim, porque eu tinha a presença, a referência de um pai. E não era. Por fim, eu conheci uma pessoa, fui morar com essa pessoa, fiquei 5 anos com ela. Só que nesse meio desses 5 anos eu engravidei da minha mais velha. E ele também era usuário, ele também traficava. Eu não concordava, mas gostava dele, ficava com ele. Só que nesse tempo, eu grávida da minha menina mais velha, eu acabei sendo presa no lugar dele. Porque ele era de menor e eu era de maior. Aí fui presa, grávida da minha filha, fiquei lá alguns dias, até que o advogado conseguiu atestar como gravidez de risco. Eu consegui sair, mas passei Natal, Ano Novo lá dentro. E fiquei com ele, voltei com ele de novo. Só que quando a minha filha estava com 2 anos, 3 meses, a polícia invadiu novamente a minha casa, por causa dele. E eu acabei sendo presa, eu, ele e minha mãe, porque minha mãe estava no local na época. E a maior tristeza para mim foi porque minha filha quase morreu. Ela teve infecção intestinal, porque ela só mamava no peito, ela não comia nada. E isso fez com que ela sofresse. Conseguimos, através de uma carta para Brasília, né, a liberdade, consegui sair sem dever nada. E larguei dele, resolvi largar dele, mas ainda continuava naquela vida de gandar, de bebida,
Eu bebia muito, eu fumava cigarro, eu fumava maconha. E eu queria mudar, mas eu não tinha forças, eu não tinha uma estrutura. E quando eu conheci meu marido. Aí conheceu a benção aqui. Eu conheci o Giovanni, só que infelizmente o Giovanni também vivia naquele mundão, né? De drogas, vícios. É importante falar, né, que na época que você me conheceu eu tinha apenas 18 anos. 18 anos. E eu era envolvido até o pescoço com o crime. Era bem envolvido, eu tinha um irmão que já era faccionado. E assim, eu também estava pronto para entrar também para uma facção, acabei entrando. E daí ela me conheceu, a gente foi morar junto. Só que quando ela me conheceu, eu já tinha um envolvimento com o crack. Eu abastecia a cidade através do meu irmão com essa droga. E por curiosidade eu acabei experimentando essa droga. Porque despertou uma curiosidade em mim. Por que tanta gente compra essa droga? Por que tanta gente vem comprar? E isso me fez ter curiosidade de experimentar. Ali foi o pior vício da minha vida. Porque eu fiquei 6 anos viciado em crack. Uma droga que devastou a minha vida, devastou a minha família. Ela acabou indo embora de casa com a roupa do corpo. Com uma criança de 2 anos. 2 crianças. E eu vendi tudo que estava dentro de casa. Aí eu resolvi procurar uma internação. Conheci uma casa de recuperação que chamava Elohim Rafá, Deus cura, né? É porque ele queria voltar e eu não queria, porque eu não queria mais essa vida, eu queria mudar de vida. Daí eu falei pra ele, ou você se trata e a gente começa do zero. Aí foi onde ele resolveu procurar uma casa de recuperação. Aí fui internado, me lembro que fiquei 90 dias, conheci a palavra do Senhor lá, que eles pregavam muita doutrina da palavra lá. E graças a Deus, para honra e glória dele, eu saí recuperado. Essa droga eu não tive mais envolvimento. Porém, o crime me resgatou novamente ali. Eu me envolvi novamente com o crime. Continuei viciado com maconha e fui preso. Fiquei 1 ano preso. Eu me lembro muito da pregação do pastor Sandro da Colômbia, que teve aqui, que ele falou que um bêbado, num bar, Jesus usou ele para falar para ele que Jesus amava ele. E comigo foi a mesma coisa. Eu lembro que eu estava preso naquele pavilhão e a maioria era faccionado lá. E um cara que era o líder lá, eles resolveram me batizar nessa facção. Concluí o meu batismo. E eu lembro que esse líder, ele lá era um lugar alto de 3 camas, ele pulou lá de cima e olhou para mim e falou: o Giovanni Venditti não. Ele tem outro objetivo de vida na rua. Ali foi o start da minha vida. Eu falei, isso aqui não é pra mim. Porque um cara que é a vida toda de crime, a liderança que ele tem ali, ele pular, ele poderia muito bem não fazer nada, mas Deus usou ele para falar, o Giovanni não, ele tem outro objetivo de vida na rua. Aí quando eu saí, realmente eu resolvi mudar, mas continuava com o vício da maconha, mas mudei assim, a parte de crime, né? Não queria mais, mas fazia muito mal para ela. Me traiu muito. Traí muito ela. Tentei tirar a vida dela 2 vezes, né? 2 vezes tentei tirar sua vida, até ver com arma de fogo. Tentei ceifar mesmo, realmente, a vida dela. Mas Deus tinha um propósito com a nossa vida. Até que um belo dia ela saiu do emprego, caiu numa depressão profunda. E eu resolvi convidar ela para uma célula. Fui atrás do Felipe Sueira. E Deus tinha transformado tanto a minha vida já numa parte financeira do trabalho da minha empresa, que eu usei esse motivo para ela. Eu falei, eu preciso ir agradecer ao Senhor tudo que Ele tem feito na minha vida. Mas em minha mente eu sabia que Jesus iria curar ela dessa depressão. Mas se eu falasse isso para ela iria retrair. Eu não quero, eu não vou. Eu falei, não, eu quero ir para agradecer o que Deus tem feito. Porque na verdade também, de momento eu não quis ir. Eu não queria ir porque eu vivia numa prisão, né, numa escuridão ali, era do quarto pro banheiro, do banheiro pro quarto, eu não conseguia sair pra rua. Infelizmente um dia eu precisei sair pra rua e eu tive uma decepção porque eu tive crise de pânico na rua, de eu chegar a evacuar na roupa e eu tinha muito medo de sair de casa. Então quando ele me convidou eu não queria ir, só que por ele, assim, pelo que ele tinha falado pra mim, vamos agradecer e tal, eu falei, não, tá bom, vamos. E chegando lá, a gente foi pra célula, foi uma célula ótima. E nesse dia o pastor Rodrigo, que hoje é meu líder,
e a pastora Grazi, a líder dela, foram visitar essa cela. E ele automaticamente, Jesus tocou no coração dele, o Espírito Santo, ele colocou as mãos sobre a cabeça dela para orar por ela. E ali foi o start da nossa vida. E foi assim, surreal. Eu falo que foi surreal, porque eu realmente não esperava que ele viesse fazer uma oração para mim. Mas ele veio na minha direção, assim, com um olhar fixo. E quando ele começou a orar por mim, eu senti como se, assim, em câmera lenta, uma nuvem escura saísse do meu corpo, sabe? E eu senti que ali eu tive a cura e a libertação, a chave para eu reviver de novo. E foi quando o Felipe com a Mariana começou a trabalhar em nós a respeito da Universidade da Vida. E isso aí acendeu uma luzinha, falando, opa, vamos ver como é que é isso. Quero ter esse encontro com Deus. E ali foi a virada de chave pra gente, a Universidade da Vida. Foi uma virada de chave, né, amor? Porque eu sou um cara que eu nunca gostei de estudar. De verdade. Tudo que eu entrava era um dia, tchau, saía fora. E a Universidade da Vida eu ficava empolgado de vir fazer a partir do primeiro dia que eu vim na aula. E só para vocês entenderem, antes da universidade eu ainda continuava. Eu vinha no culto, eu usava maconha. Porque eu chegava lá e falava, pô, tem que ficar escutando lá, eu vou usar uma maconha para ter paciência. Eu vou ser bem sincero aqui no meu testemunho. Essa era a real. Eu vou usar uma maconha, pelo menos eu fico tranquilão lá, escuto e tal. Mesmo já vendo a transformação que Deus estava fazendo na vida dela, curando ela da depressão. Mas esse sofisma de Satanás, você vai lá aguentar isso daí, usa uma maconha. Beleza, usava, vinha. Antes de conhecer, fazer o curso da universidade. Entrando para a universidade da vida, eu acredito que daí a transformação foi total na minha vida. A partir do meu encontro. Eu entreguei para Jesus o meu vício de 23 anos de maconha seguido. Todos os dias, sem parar. E Deus me libertou desse vício. Pra honra e a glória dele. Eu tô tão feliz de ter sido liberto desse vício, gente. Eu gastava tanto dinheiro com isso e era todos os dias. Hoje eu semeio na igreja e trago meu filho para semear e a minha filha. Para me ajudar. Porque eu me lembro quando do vício da maconha, eu falava para eles, o dia que vocês quiserem experimentar uma droga, vocês vão me procurar. Porque eu vou ser o primeiro a apresentar. Isso é muito forte que eu vou falar. Eu vou ser o primeiro a apresentar a droga para vocês. Aí o Espírito Santo me tocou. Você precisa ensinar eles a semear e ter amor pela casa do Senhor. Porque você queria apresentar droga para eles. Você precisa apresentar desse amor para eles. E assim tem sido. Todos os dias ao ver foi um divisor de águas em nossa vida, né, amor? E tipo assim, hoje a gente chora aqui, não é por tristeza do que a gente viveu. A gente chora de alegria pela transformação que Deus fez na vida da gente. Isso é só um pequeno resumo do que a gente viveu. Mas a gente passou muita coisa. Então, quando a gente conheceu a Somos Um, conheceu a Universidade da Vida, fizemos o encontro, isso pra gente restaurou coisas que é inimagináveis na cabeça das pessoas, sabe? Até às vezes nas nossas. Meu Deus, o que o Senhor tem feito por mim, pela minha família, é gratidão, é só gratidão. O que eu tenho para falar é não percam a oportunidade que vocês estão tendo hoje de fazer eu ver. Porque eu era um cara que não acreditava. Quem me conhece no mundo lá fora hoje em dia fala, pô, irmão, você tá com palavra deles. Hoje você tá tão bunda mole, porque tem acontecido as coisas comigo que hoje eu alivio, eu deixo, eu venho. Sim. Eu sei tratar, eu sei... E os caras falaram que realmente enxergaram uma mudança na minha vida. Então não perca essa oportunidade. Vai ser o melhor curso da vida de vocês. Eu agradeço esse curso, Salve. É uma família da fé que me acolheu com tanto amor. E hoje eu tô aí dando meu testemunho de vida. Pra quem me conhece sabe o quanto Deus transformou a nossa vida, né? Amém. Verdade. Amém?